Uma coisa que eu fiquei curioso aqui, Luiz, você mencionou sobre os seres dimensionais que vocês puderam pesquisar lá em Joinville, né? Joinville, Queria exatamente. que você falasse assim por cima, assim, como é que foi essa Sim, história aí? Essa é a minha pergunta. exato. Sim. Começo de 2020, né? é, a pedido dela, né? A pedido da testemunha, ela pediu para a gente não divulgar o nome ou o local exato, porque Ok. ela é de família evangélica, então Uhum. ela teve problema familiar e tudo mais. Até eu tenho contato conosco porque ela disse que ela teve sonhos estranhos, onde ela era levada para dentro de um recinto diferente. Ela estava sendo visitada por seres não humanos. Eles tinham olhos grandes, uma pele levemente um cinza azulado, e ela estava sendo levada para dentro de uma nave, mas os sonhos dela eram muito reais, né? E ela estava tendo marcas no corpo também, e para ela eram sonhos, né? Era sonho, até ela acordou nesse dia, onde ela disse que ela acordou à noite, tinham dois seres na porta do quarto dela. Ela se apavorou. Quando ela percebeu os seres, os caras até pegaram ela, ela saiu levitando. Eles tinham algo na mão que fizeram ela levitar. Ela saiu levitando. Ela disse que ela passou ela passou pela parede. Ela não sabe como ela estava dentro de casa, de repente ela estava fora da casa dela. Ela passou sobre a vegetação atrás da casa, e daí ela entrou numa nave que estava atrás da casa dela. Ela entrou dentro dessa nave, e nessa nave os seres conversaram com ela, mostraram vários artefatos e tudo mais. Passaram várias informações a ela. Quando ela acordou de manhã, ela pensou que foi um sonho muito real, né? E quando ela abre a casa a partir dos fundos, ela verifica um caminho da vegetação que também era um banhado, a vegetação amassada, e logo atrás as plantas amassadas em forma triangular. Quando nós fomos até o local, identificamos que as plantas elas estavam deitadas, né? Tinham banhado embaixo, elas estavam deitadas. Era tipo área Essa marca, pantanosa também, né? exatamente. E é região rural de Joinville, vamos assim dizer. Essa marca tinha formato triangular e tinham três marcas de ancoragem. Então, nesse ponto, assim, a vegetação tinha sido pressionada para baixo e tinha os três pontos de ancoragem. Tinha esse caminho também, um carreiro amassado por onde eles passaram, foi por ela. Ela ficou assustada porque era como ela viu no sonho. E a gente depois, nas pesquisas, a gente descobriu que não era um sonho. Ela pegou o caderno dela e começou a desenhar. Ela desenhou o formato dos seres, como eles estavam vestidos. Dentro da nave tinham tubos de criogenia, né? Eles também, o mais interessante é que eles falaram para ela que eles não viam, não eram dessa dimensão. A civilização deles alcançou um nível tecnológico que, além de poder se deslocar pelo universo onde eles habitam, eles também podem passar a outras dimensões, tanto a nossa como outras, né? E ela fez o desenho, era um objeto, tipo de um anel, vamos assim, 50 centímetros de diâmetro, né? Ele tinha escrituras que lembravam escrita fenícia, para vocês entenderem. E eles falaram que esse objeto era
permitia uma abertura dimensional para 1 a 2 pessoas, né? Então era um equipamento portátil que eles podiam transferir equipamentos, ou então eles mesmos se transferir de uma dimensão a outra. E esse objeto, que era um objeto menor, as naves deles tinham aquele mesmo equipamento, só que maior, e permitia que a nave passasse entre dimensões, né? Eles passaram várias informações sobre ela, sobre a filha dela, sobre situações, assim, um histórico de saúde da filha dela que ninguém sabia, sobre a família. Passaram algumas informações interessantes sobre o futuro do planeta, inclusive. Alguns deles aconteceram. Então, foi um caso fantástico. Ela está tendo contato com esses seres até hoje, né? Então, estivemos lá. O que chamou a atenção foi essa marca atrás. Só comprova, né? E o relato riquíssimo Sim. de detalhes. É aquilo que eu falei, né, Luiz? Quando você tem um relato e as imagens e a pesquisa de campo comprovam, né, levam a acreditar que aquilo ali foi realmente aconteceu, né? Foi real. Então, e uma coisa que chama atenção, que eu digo até para validar o caso, sim. E se esse caso viesse à tona, assim, cara, na época as redes de televisão estavam tudo em cima, entendeu? Ela poderia até ganhar certo destaque nisso daí. Sim. Mas a primeira coisa que ela pediu para nós eu não quero que divulguem. Então ela pediu anonimato, ela não se interessou em até hoje mesmo, ela não quer que a gente identifique quem ela é. Né? Então isso acho que valida mais o caso, sabe? A veracidade do caso. Sim. O mais impactante mesmo é que os relatos e casos mais impactantes sempre são pessoas de famílias evangélicas e não podem, não querem, né, e mais a fundo. Exato. Talvez até, sei lá, não sei se você já teve a oportunidade de falar com a Bruna, né? Claro, a Bruna participava com você, mas de ver, né, uma possível hipnose, um dia que ela tiver com a mente mais aberta, né, para poder explorar esse caso, que com certeza é um caso que deveria ser mais ir mais a fundo, né, já que ela ainda está tendo contato com esses seres, né? O interessante nesse relato é que os seres não tocam na pessoa, né? Eles levam ela levitando, né? Pois para não tocar. Exatamente. Isso que ela chama a atenção, que eles não tocaram, ela falou assim, eles tinham um instrumento na mão e ela saiu levitando, né? Então, isso que foi interessante, sabe? A riqueza de detalhes, entendeu? E, Luiz, a aparência dos seres? Imagine os Greys, sabe? Mas só que a cabeça não tão redonda, uma cabeça mais ovalada, entendeu? Olhos escuros, mas a pele era um cinza azulado. E eles usavam eles usavam um macacão e tinham um tipo de um manto por cima, como se fosse um sobretudo, entendeu? Mas ela falou assim, era um macacão que eles usavam. E ele tinha uma pele mais pro tom azulado, entendeu? Eu tô vendo aqui, só para confirmar, mas parece os relatos dos arcturianos. Exatamente. Cabeça mais ovalada, pele levemente azulada, e todos eles usando um vestido mesmo, né? Uma roupa única, né? Larga, cabeça formato de pera, né? Sim. Bom, Luiz, rapidamente, você comenta no teu histórico de pesquisa, você fala também de um caso recente, 2022, de uma onda ufológica em Barra Velha, que fica um pouco mais ao sul, né? Uns 80 quilômetros da região de Guaruva, né?
E você cita muitos relatos de OVNIs e OSNIs, que chama mais atenção ainda, né? Um resumo rápido dessa onda ufológica bastante recente que você pesquisou, se você puder fazer. 2022 foi um ano fantástico, porque teve um número de avistamentos muito grande. Em Barra Velha teve dezenas de relatos, inclusive filmados, tá? São vídeos que nós recebemos desses objetos. Esse caso do OSNI foram 2 pescadores turistas, levantaram cedo, pegaram o barco deles para pescar, e quando passaram para a praia central de Barra Velha, tem aquela ilha de pedras ali próxima à praia, e detrás dela o objeto saiu da água, objeto discoidal. Eles olharam, um deles já pegou o celular para tentar tirar, o celular desligado, ele tentou ligar por várias vezes, não conseguiu ligar. Meio que reduziram o barco para poder olhar, o objeto pairado uns 2 metros da água. De repente ele disparou em alta velocidade, mar adentro, e depois para o céu. Então, foi testemunhado por eles. Houveram outras testemunhas em outros momentos que também avistaram OVNIs sobre ali Itajubá, sobre Barra Velha, vários pontos ali da região. Então, esse momento, esses casos aconteceram no começo de 2022, nos primeiros 4, 5 meses, e foi assim um número de avistamentos muito grandes naquela região, né? Então, nós estivemos lá, nós, inclusive, conseguimos com alguns pescadores, né? Nós fomos até ali, esse local onde o OVNI apareceu, né? Até pegamos algumas câmeras esportivas, jogamos debaixo d'água, tentamos mergulhar, tentar ver com o snorkel, mas não conseguimos identificar nada de anormal ali, visualmente, né? Lógico que nós não temos condições financeiras de fazer uma pesquisa como deveria ser feito, né? Então a gente faz uma pesquisa superficial, mas foi sim foi casos fantásticos ali em Barra Velha, né? E foram em sequência, tá? Foram vários casos com dezenas de testemunhas e com registros em vídeo, inclusive, desses tais objetos. Interessante, só para finalizar, como é riquíssima, né? Já falamos isso aqui outras vezes, a casuística brasileira, né? Quer dizer, cada um na sua região. Às vezes a gente, Cleiton já comentou isso, a gente fica preso ali, São Paulo, Minas, Rio, o espaço que o Brasil Ufotalks dá para trazer pesquisadores como o Luiz, que são de outras regiões fora desse centro, São Paulo, Rio e Minas, a gente percebe como é riquíssima essa casuística, como tem muito caso regional, tão bom quanto tantos casos famosos aí que ganharam a mídia, e a gente mesmo nos nossos programas, como relatos impressionantes, né, com evidências impressionantes, né, e a gente precisa desse espaço para poder divulgar isso, para massificar e desmistificar o fenômeno ufológico, né. Boa noite, pessoal. Então, eu vou dar a última pergunta para o Luiz. No teu podcast eu ouvi um relato, não sei se você se lembra, acho que foi de uns jovens que viram um OVNI triangular em Joinville, numa praça. Não sei se você lembra desse episódio aí. Olha, eu sei que nós temos vários relatos de testemunhas, tá? Houveram sim, desse caso de momento eu não me recordo. Eu me recordo de vários relatos em Joinville, de OVNIs triangulares passando sobre a cidade. Temos em Itapoá também um grupo de jovens que estavam numa pista de skate e avistaram esse objeto. Foi em 2012.
esse objeto, eles avistaram o objeto 11 horas da noite, o triângulo preto se deslocando, vindo de São Francisco do Sul, direção a Guaratuba, né, 11 horas da noite, e às 11h30 a gente recebeu relatos de Guaratuba, inclusive de um funcionário do Aeroclube avistando esse objeto passando sobre Guaratuba, entendeu? E indo em direção, ele fez uma curva e foi em direção à parte interna da Baía de Guaratuba. Então, a gente teve assim relatos em 2 municípios e em cidades diferentes, né? E esses triangulares são vistos mais em quais lugares, assim, tem alguma... Sim, olha, iniciou na Europa, de 70, 80, depois há muitos relatos nos Estados Unidos dele. No Brasil, houveram alguns relatos na Bahia, em São Paulo, Minas, e desde 2012 eles estão ocorrendo aqui na região do litoral norte catarinense, de Porto Belo até Itapoá e Guaratuba, no Paraná, e na região de Blumenau também há relatos desses, né? Que a gente tem assim relatos aqui no sul, né? Eles também têm alguns casos em São Paulo, Minas e na Bahia. Ok? Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no TikTok, temos nosso site também na internet. Só procurar por Grupo de Pesquisa Ufológica da Santa Catarina, né? Até se procurar ali no Google, vai aparecer nossos sites. Até se procurar pelo meu nome, Luiz Pesce Júnior, vai aparecer também nossos artigos, nossas reportagens, né? Então, a gente tem assim, está bem presente, né? Tanto no nosso site como nos principais canais de comunicação aqui de Santa Catarina. A gente auxilia muito em artigos que são publicados. Então, quem quiser pode entrar lá, pode entrar em contato conosco, né? Se precisar de alguma ajuda mais na parte de hipnose, pode contatar a Bruna também, a Bruna Bittencourt. Ela é hipnoterapeuta, também faz esse trabalho aí de hipnose, né? Então, só nos procurar, que nós estamos presentes aí nas redes sociais, é fácil de nos encontrar.